Bem, pessoal, então boa noite a todos. Então, olha só, essa aula aqui é uma aula que a gente vai falar um pouco sobre aquele conteúdo que eu passei para vocês a semana passada. Aquele conteúdo lá é uma leitura preparatória para o assunto que nós vamos falar hoje. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre calor sensível, tá bom? O que é calor sensível? Veja bem, naquelas primeiras aulas que eu passei para vocês sobre calorimetria, vocês devem estar lembrando que eu falei para vocês que o calor ele tem dois efeitos sobre as substâncias, certo? Quais são eles? O primeiro é fazer a substância mudar de temperatura. E o segundo é fazer com que a substância mude de estado. Tudo bem? Então vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso é o seguinte: como é que o calor faz uma substância mudar de temperatura? Se você acrescenta calor na substância, ela tende a aumentar a temperatura. E se você retirar calor de uma substância, ela tende a diminuir a temperatura, tá bom? Agora, como é que o calor faz uma substância mudar de estado? Vamos pegar o caso mais conhecido de todos, que é a mudança do gelo para a água ou da água para o gelo. Vamos supor que você tenha água a 3 graus Celsius, tudo bem? Nessa temperatura, a água se apresenta no estado líquido, tudo bem? 3 graus Celsius. Aí você começa a retirar calor da água, o que vai acontecer? Você retira calor dele, ela baixa a temperatura para 2 graus Celsius. Você retira mais calor, ela baixa para 1 grau Celsius, até que você retira mais calor, ela baixa para 0 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura que a água começa a se transformar em gelo. Então veja que vai ocorrer um processo de mudança de estado físico. A partir daí, a partir do momento em que a água tiver uma temperatura de 0 graus Celsius, quando você retirar calor dela, ela não vai baixar mais a temperatura. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você retira calor, ao invés dela baixar a temperatura, ela vai começar a se transformar em gelo, tudo bem? Então você retira calor, parte daquela água muda para gelo, você retira mais calor, outra parte dela muda para gelo e assim sucessivamente, tá? Até que ela se transforme totalmente em gelo. Tudo bem? Então, eu acabei de descrever para vocês dois casos, certo? Em que o calor tem um efeito sobre a substância. O primeiro caso é quando você retira calor de uma substância, ela baixa a temperatura. E o segundo caso foi quando você retira calor de uma substância, ela muda o estado físico. Esses são os dois efeitos do calor sobre as substâncias, tudo bem? Aí o que acontece? Esses dois tipos de calor eles recebem nomes especiais. O primeiro caso, o calor que faz a substância mudar de temperatura, é o que a gente chama de calor sensível, que é o assunto da aula de hoje. Agora, o calor que faz a substância mudar de estado físico, a gente chama de calor latente, que a gente vai ver lá nas próximas aulas, tudo bem? Então, são dois tipos de calor: calor sensível, né, e calor latente. Calor sensível faz a substância mudar de temperatura. Calor latente faz a substância mudar de estado físico. Tudo bem? Então, vamos falar aqui primeiro sobre calor sensível, né? Então, está aqui, a definição de calor sensível é essa daqui, ó. Calor sensível é o calor recebido ou cedido, certo? Por um corpo que faz com que ele mude a temperatura, tá? Por que está escrito aqui, ó, recebido ou cedido? É porque um corpo pode tanto ganhar quanto perder calor. Caso ele ganhe calor, a temperatura vai aumentar. Caso ele perca calor, a temperatura vai diminuir, ok? Então, isso é calor sensível. Essa definição aqui é importantíssima, tá? Você tem que saber diferenciar o que é calor sensível e o que é calor latente. Calor sensível é isso que a gente está vendo agora, que faz o corpo mudar a temperatura. Calor latente, a gente vai ver mais na frente, que faz o corpo mudar o estado físico, tá bom? O que mais podemos falar? Olha só, uma informação aqui importante é o seguinte, é que o calor sensível, na hora de você calcular ele é diretamente proporcional à mudança da temperatura. Presta atenção nesse termo aqui, ó, diretamente proporcional. Isso daqui, para você que estuda física e matemática, você tem que saber bem o que é diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional significa na mesma proporção. Como assim na mesma proporção? Olha, se um aumenta, o outro aumenta. E se um diminui, o outro diminui.
Tudo bem? Então, quando fala que o calor sensível ele é diretamente proporcional à mudança de temperatura, significa o seguinte: se o calor sensível que um corpo recebe aumentar, a temperatura dele aumenta. Se o calor sensível diminuir, a temperatura dele diminui. Se o calor sensível dobrar, a temperatura dobra. E por aí vai, tudo bem? É a mesma coisa, por exemplo, de alguém falar o seguinte para você. Falar, olha, vamos supor que você trabalhe, né, em algum lugar e seu patrão fala assim, ó, o que você vai receber é diretamente proporcional ao tanto que você trabalhar. Se eu dobrar a sua carga horária, você vai receber o dobro. Se eu triplicar a sua carga horária, você vai receber 3 vezes mais, certo? Então, isso significa diretamente proporcional, na mesma proporção. Mesmo tanto que isso aumenta, esse aqui aumenta a mesma proporção, certo? Então, essa é a relação que existe entre o calor sensível e a mudança de temperatura. Se o calor sensível aumentar, a temperatura aumenta. Se o calor sensível diminuir, a temperatura diminui. Se o calor sensível dobrar, a temperatura dobra. Certo? E se o calor sensível cair pela metade, a temperatura cai pela metade, na mesma proporção, tá? Mas lembre-se bem o que significa diretamente proporcional. Significa isso, na mesma proporção, tá? Outra coisa é o seguinte, o calor sensível que você vai ceder para uma substância para ela mudar a temperatura dela, certo? Ela vai depender também da massa daquela substância. Olha só, essa definição aqui, ó, o calor sensível é diretamente proporcional à massa da substância. Então, o que isso significa? Vamos supor que você tem uma substância aqui, ó, de 2 kg. Vamos supor que essa substância seja o ferro, tá? Pode ser qualquer substância, mas vamos supor que seja o ferro. Então, você tem 2 kg de ferro aqui, ó, tá bom? Então, significa que você vai precisar injetar uma certa quantidade de calor dele para ele aumentar 1 grau Celsius. Tudo bem? Presta atenção, você tem 1 kg de ferro, você precisa injetar uma certa quantidade de calor para ele aumentar 1 grau Celsius. Agora, o que acontece se você dobrar a quantidade de ferro? Certo? Se você tiver, ao invés de 1 kg de ferro, tiver 2 kg de ferro, para esses 2 kg aumentar 1 grau Celsius, a quantidade de calor tem que ser o dobro. Certo? Então, a quantidade de calor que você injeta no corpo para ele mudar a temperatura é diretamente proporcional à massa. Tudo bem? Então, essa definição aqui também é importante. Só um detalhe aqui, ó, deixa eu fazer uma ilustração daqui do que eu acabei de falar. Vamos supor que você tem aqui, ó, 3 substâncias diferentes. Eu tenho aqui 1 kg de ferro, 1 kg de água e 1 kg de ouro, certo? Aí o que acontece? Olha só. Para você fazer 1 kg de ferro aumentar 1 grau Celsius, você tem que injetar essa quantidade de calor nele, tá vendo? 450 joules. Tudo bem? Se você tivesse 2 kg de ferro, aí o que você teria que injetar não seria mais 450 joules, teria que ser quanto? Teria que ser o dobro disso aqui, que seria 900, não é isso? Entendeu? Então, se você tem 1 kg dessa substância aqui, ó, para fazer ela aumentar 1 grau Celsius, você tem que injetar 450 joules, ok? Porém, se você tivesse 2 kg, você teria que injetar o dobro. O meu ícone ficou aqui em cima da figura, deixa eu chegar um pouquinho para a esquerda para vocês enxergarem, tá? Isso aqui é uma barra de ferro, tá bom? Vamos pegar aqui o segundo caso, né, o segundo exemplo. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 1 kg de água, né? Então, você tem 1 kg de água aqui. Aí, vamos supor que você quer aumentar a temperatura de 1 kg de água em 1 grau Celsius. Sabe qual a quantidade de calor que você tem que injetar nela? 4.200 joules. Essa é a quantidade que você tem que injetar em 1 kg de água para aumentar 1 grau Celsius. Agora, e se fosse 2 kg de água? Aí seria o dobro, né? Seria quanto? Seria 8.400 joules, tudo bem? Então, a quantidade de calor que você injeta na substância, certo? Ela é diretamente proporcional à massa dessa substância. Se você dobrar a massa, você tem que dobrar a quantidade de calor que você vai injetar nela para ela aumentar a temperatura do mesmo tanto. Tudo bem? Tudo bem. Vamos agora voltar lá para o slide inicial, ok? E outra informação aqui é o seguinte, essa equação aqui é a equação mais importante que vocês vão ver até agora em calorimetria, que se chama equação fundamental da calorimetria, tudo bem? Ela te permite calcular qual a quantidade de calor que um corpo deve receber para aumentar a temperatura. Vocês viram aqui que no slide anterior, certo? Eu acabei de mostrar para vocês 3 substâncias, aí lá embaixo tinha os valores. Pois bem, aqueles valores lá são calculados com essa equação aqui, ó. Então, o que essa equação diz? Ela diz o seguinte, que a quantidade de calor
certo? Que uma substância recebe, tem que ser igual à massa dessa substância, vezes, isso daqui se chama calor específico, tá bom? É uma outra grandeza física que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Esse Czinho aqui significa calor específico. Esse Czinho depende da substância, tá bom? Então, se ele depende da substância, para cada substância vai ter um valor diferente de C. Normalmente esse C, o problema vai te fornecer numa tabela, né? Porque assim, você tem N substâncias, né? Você tem várias substâncias, você não vai decorar qual que é o C, o calor específico de cada uma delas. Tudo bem? Então esse C aqui significa calor específico, é uma outra grandeza física e ela é dada por tabela. Quando você tiver que resolver o probleminha lá, o enunciado vai ter que te fornecer o valor de C. Tudo bem? E isso aqui é a variação da temperatura. Então, recapitulando, olha só, a quantidade de calor que uma substância recebe, ela tem que ser igual à massa da substância, vezes o calor específico da substância, que é dada por tabela, cada substância tem um valor, vezes a variação da temperatura. Tudo bem? Tudo bem, né? Só um detalhe aqui, que é o seguinte, quais são as unidades de medida que eu coloco aqui? Bem, aí depende. Se você estiver trabalhando com calorias, certo? Então você vai jogar o calor em caloria, certo? A massa vai estar em grama e a variação de temperatura tanto faz, pode ser em Kelvin ou em graus Celsius, tá bom? Então, olha só, se você estiver trabalhando com calorias, a sua massa vai ter que ser em gramas. E a variação da temperatura vai ser em quê? Vai ser em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Agora, vamos supor que você não esteja trabalhando com calorias. Vamos supor que você esteja trabalhando com joules, né? Porque calor pode ser medido em joule também, né? Vocês lembram das aulas passadas que vocês converteram de caloria para joule e de joule para caloria. Não converteram? Certo? Então, vamos supor que a quantidade de calor seja dada em joules. Aí a massa estará em quilogramas, certo? E a variação da temperatura, né, estará em quê? Em graus Celsius ou em Kelvin. Tudo bem? Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, daquele texto que eu passei para vocês, certo? Você já deve ter visto ela, você já deve conhecer ela. Então, essa equação, né, da quantidade de calor, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que às vezes ela pode aparecer escrita da seguinte forma, pode aparecer escrita assim também, ó. Tá vendo? Ao invés de aparecer um ΔT aqui, ó, aparece um delta e uma bolinha cortada no meio. Essa bolinha cortada no meio, certo? É uma letra grega. Ela se chama θ, tá? Então, ou essa equação vai aparecer assim, ou vai aparecer assim. Naquele texto que eu passei para vocês, certo? Naquele texto, o nosso ΔT está escrito assim, ó, Δθ. É a mesma coisa, pessoal, só muda o símbolo, tá? É a mesma coisa, só muda o símbolo. Nessa aula que eu estou passando aqui para vocês, ó, a gente está usando ΔT. Naquele texto que eu passei para vocês, a gente estava usando Δθ. Não muda nada, só muda o símbolo, tá? Não precisa se preocupar com este símbolo aqui ou este símbolo aqui, ó. Tudo bem? Tem uma regrinha, né, que muitos professores passam para o aluno memorizar essa fórmula, né? É a fórmula do que eles chamam de Ki-macete, não é? Como assim, Ki-macete? Olha só. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, os professores, normalmente, muitos professores de cursinho, inclusive, né, eles pedem para você decorar fazendo assim, ó, Ki-macete, tá? Ki-macete. Tudo bem? Então, você memoriza isso daí bem mais rápido, certo? Do que se você não usasse essa regrinha, tá? Ki-macete é a fórmula do calor sensível. Tudo bem? Isso daqui eu comentei com vocês, né? Essa grandeza física aqui onde está o ponteiro do mouse, aqui, ó, é o calor específico. Como ela é uma grandeza física, né? Então ela possui unidades de medida. Quais são as unidades de medida para o calor específico? As unidades de medida para o calor específico é o seguinte: se a massa for dada em gramas, o calor específico vai ter essas unidades de medida aqui, ó, caloria dividido por grama grau Celsius, tá? Então todas as vezes que o problema fornecer para você o valor do calor específico, ele vai colocar isso aqui na frente, ó. Por exemplo, vamos supor que o calor específico seja igual a 3. Então, eu vou colocar 3 e isso daqui na frente, porque isso daqui representa as unidades de medida que você está usando, tudo bem? Essas unidades de medida aqui, ó, você vai usar ela quando a massa for dada em gramas. Nesse caso, se a massa estiver em gramas, então a sua quantidade de calor ela vai ser calculada em calorias, tudo bem? Então essas unidades aqui são coerentes, ó. Se a massa for dada em gramas, o calor específico vai ser dado nessas unidades
e a sua quantidade de calor vai ser em calorias. Agora, o que acontece se a massa for dada em quilogramas? Se a massa for dada em quilogramas, deixa eu subir aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho. Se a massa for dada em quilogramas, aí o que acontece? Aí as unidades do calor específico serão essas daqui, ó, onde está o ponteiro de mouse. Vai ser joule dividido por quilograma graus Celsius. Tudo bem? E o calor que você calcular vai ser em joule, tá? Então, isso daqui é importante você lembrar as unidades de medida. Vou voltar aqui, ó. Se a massa for dada em gramas, o calor específico vai ter essas unidades aqui, ó, tá? E o calor sensível vai ser em calorias, tá? Já se a massa for dada em quilogramas, aí o calor específico vai ser dado por essas unidades aqui, ó, certo? E o calor sensível vai ser em joule, tá bom? Uma tabelinha aqui para ajudar vocês, olha só. Essa tabelinha aqui é o seguinte, vocês têm que lembrar que essas unidades aqui do lado esquerdo, você sempre usa elas juntas, tá bom? E essas unidades aqui do lado direito, você sempre usa elas juntas. Então, vamos supor que você quer calcular a quantidade de calor, certo? Em joule. Se você quer calcular a quantidade de calor em joule, então a massa que você vai jogar nessa equação vai ter que ser em quilogramas. O calor específico vai ter que ser em joule, quilogramas por grau Celsius, certo? E a temperatura vai ser em graus Celsius ou Kelvin, tudo bem? Então, se você quer o seu calor em joule, sua massa tem que estar em quilogramas, seu calor específico tem que estar nessas unidades aqui, onde está o ponteiro do mouse, certo? E a sua temperatura tem que estar ou em graus Celsius ou Kelvin. Já se você quer calcular o calor em calorias, aí a massa você vai ter que jogar em gramas, tá vendo? Em gramas, onde está o ponteiro do mouse aqui, ó. O calor específico tem que estar nessas unidades aqui e a temperatura tem que estar nessas unidades aqui, tá? Você só usa essas unidades juntas ou só usa essas unidades juntas. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de você usar as unidades cruzadas. Por exemplo, você quer calcular o calor em joule, aí ao invés de usar quilograma na equação aqui, ó, você usa gramas. Aí não dá certo, tá? Vai dar errado, tudo bem? Então, essas 4 unidades aqui são coerentes entre si, né? E essas 4 aqui do lado direito também são coerentes entre si. Você não pode usar as unidades trocadas. Você não pode usar, por exemplo, caloria com quilograma ou joule com grama, tá bom? Lembre-se sempre disso. Às vezes vai ser necessário você converter. Às vezes vai ser necessário você fazer conversão entre as unidades de medida, tá bom? Vamos para o próximo slide. Ok? Deixa eu voltar aqui. Ok? Tá, ok. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o calor específico. O que é mesmo calor específico? Presta atenção, não confunda calor sensível com calor específico. O calor sensível, eu já falei para vocês, é aquele calor que faz uma substância aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. O calor específico é o seguinte, é aquele Czinho que você viu na equação, certo? Ele é inerente a cada substância. Isso é, cada substância possui um calor específico diferente, tá? Então, vamos ver aqui o que é calor específico. Olha só. O calor específico de uma substância determina se ela deve receber muito ou pouco calor para aumentar a temperatura. Tá? Isso daqui, ó, é importantíssimo. Então, o que é o calor específico? O calor específico ele determina se uma substância deve receber muito calor ou se deve receber pouco calor. Opa, errei aqui. Deixa eu puxar aqui. Ok. Então, o calor específico ele determina se uma substância deve receber muito calor ou pouco calor para mudar a temperatura. Tudo bem? É o seguinte, vocês lembram daquela figura que eu mostrei para vocês, que tinha a barra de ferro, a barra de ouro e um copo de água? Então, ali você tinha 1 kg de ferro, 1 kg de água e 1 kg de ouro. Vocês perceberam que para aumentar 1 grau Celsius, em cada uma das substâncias, cada uma recebeu uma quantidade de calor diferente? Foi isso, não foi? Então, cada substância recebe uma quantidade de calor diferente para aumentar 1 grau Celsius, tá? O que é que determina isso? É o calor específico. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais calor ele tem que receber para aumentar 1 grau Celsius. Então, vamos supor que você tem aqui 1 kg de ferro, certo? E 1 kg de água. Se você olhar na tabela, você vai ver que o calor específico da água é maior que o calor específico do ferro. Tudo bem? O calor específico da água é maior que o calor específico do ferro. O que significa? Significa que a água tem que receber mais calor
do que o ferro para aumentar 1 grau Celsius. Tá? Então, esse é o significado de calor específico. Quanto maior é o calor específico, mais calor a substância tem que receber para aumentar 1 grau Celsius. Tudo bem? Ok. Agora, olha só. O valor de calor específico depende da substância, né? Eu falei para vocês. Cada substância tem um calor específico diferente. Tá? Então, normalmente, o probleminha vai ter que dar para você o valor do calor específico, senão você não consegue resolver. Tá? Todas as vezes que houver um probleminha, que você vai usar aquela equaçãozinha, o problema vai ter que falar para você o valor do calor específico. Tá? Então, você não vai memorizar calor específico, não precisa, porque você tem N substâncias. Né? Já pensou se você decorar o calor específico de cada uma das substâncias? É praticamente impossível, né? Tá? Só o calor específico da água que eu gostaria que vocês memorizassem, tá? Eu vou passar aqui numa tabela para vocês, certo? Olha só. Tá vendo essa tabela aqui, ó? Essa tabela aqui, deixa eu subir aqui para cima da tabela, tá? Então, vou colocar aqui bonitinho, aqui por cima da tabela, ok. Ok. Então, olha só, essa tabela aqui, pessoal, é uma tabela que te dá o quê? Te dá o valor do calor específico. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui o calor específico de algumas substâncias. Olha só, da água. Qual que é o calor específico da água? Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha 2 unidades de medida para calor específico? Se você quisesse calcular a quantidade de calor em joules, você ia usar essa unidade aqui, ó. Joule, que divide por quilograma grau Celsius. Já se você quisesse calcular a quantidade de calor em calorias, aí você usar essas unidades aqui, ó, tá bom? Então, aqui, ó, estão os valores do calor específico em 2 unidades diferentes, tá? Da água. Qual que é o calor específico da água? Se for em joule quilograma grau Celsius, vai ser 4.200. Se for em calorias, gramas grau Celsius, vai ser 1. Tudo bem? Isso depende da unidade de medida que você vai querer usar, tá? Álcool etílico, substância mais importante do universo, né? Qual que é o calor específico do álcool etílico? Se for em quilogramas de grau Celsius, vai ser 2.400. Se for em calorias, vai ser 0,58. Tá vendo? Então, cada uma das substâncias tem um calor específico diferente. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela e vamos observar o seguinte. Olha só o calor específico da água aqui. Ó. Você está vendo que o calor específico da água é 1, não é? Compara o calor específico da água com o calor específico do álcool. Qual que é o calor específico do álcool? 0,58. Então, o calor específico da água é maior que o calor específico do álcool. O que isso significa? Significa que a água precisa receber uma quantidade de calor maior do que o álcool para aumentar a temperatura. Se você tiver uma quantidade de água aqui e uma quantidade de álcool aqui, ó, certo? Vamos supor que você tenha 1 kg de água e 1 kg de álcool. Então, a massa é a mesma, né? Ok. Para você aumentar a temperatura da água em graus Celsius, você tem que injetar mais calor, certo, do que no álcool, para você aumentar o álcool na mesma quantidade. Tudo bem? Ok. Vamos voltar aqui, tá? Então, essa tabelinha aqui é a tabela de calor específico, tá? Você não precisa memorizar, eu só quero que você memorize o da água, porque assim vai ter muitos problemas que a gente vai resolver envolvendo a água, tá? Então, o calor específico da água é o quê? Ou é 4.200, se as unidades de medida forem essas daqui, ó, tá? Ou vai ser 1, se as unidades de medida forem essas daqui, tá bom? Se você estiver usando joule por quilograma grau Celsius, o calor específico da água vai ser 4.200. Se você estiver usando a caloria grama grau Celsius, o calor específico da água vai ser 1. Tudo bem? Memoriza somente da água. O restante da substância não precisa memorizar, tá bom? Porque vai ter muitos problemas que você vai ter que calcular a quantidade de calor que a água recebeu ou a quantidade de calor que a água cedeu, tá bom? Voltando aqui, tá? Então, o calor específico depende da substância, né? Então, a grandeza física vai ser sempre dada pelo enunciado do problema. Com exceção da água. Às vezes, o problema não vai te dar o calor específico da água, tá? Por isso que é importante você memorizar. Inclusive, vestibulares e concursos, normalmente não se dá o calor específico da água. Tem problemas que dá, tem prova de vestibular que dá o calor específico da água, mas assim, eu já vi muitas provas de vestibular que ele não te dá o calor específico da água. Por que não dá? Porque já pressupõe que você sabe aquele valor, tá bom? Próximo slide aqui é o seguinte.
Isso daqui eu já falei, né? O significado de calor específico, né? Quanto maior for o valor de calor específico de uma substância, mais calor ela tem que receber para aumentar a temperatura em 1 grau, né? Aí eu fiz a comparação entre a água e o álcool, né? O calor específico da água é maior que o calor específico do álcool, então a água precisa receber mais calor do que o álcool para aumentar a temperatura em 1 grau. E, por último aqui, ó, a unidade de medida do calor específico, né? Eu falei para vocês. A unidade de medida ou é o joule quilograma Celsius, né? Joule por quilograma Celsius, ou é o grama, ou é a caloria por grama Celsius, tá? É o que eu mostrei para vocês naquela tabela lá, né? Você tem duas unidades de medida para o calor específico. Ou você usa o joule por quilograma grau Celsius, ou você usa caloria por grama grau Celsius. Vocês viram que tinha lá duas colunas naquela tabela, certo? É porque ali o calor específico está sendo dado em unidades medidas diferentes, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, então, certo? Agora vamos para os exemplos, né? Esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, né? Vocês já estão familiarizados com eles, porque está naquele texto que eu passei para vocês. Vocês lembram do texto da última aula, certo? Tinha alguns exemplos ali no final do texto, tudo bem? Então, aqueles exemplos lá foram os mesmos exemplos que eu coloquei aqui, que eu vou resolver ele, né? E vou comentar eles, tá? Então, vamos por exemplo 1, tá bom? O exemplo 1 é este daqui, ó. Ok, então leia aí comigo, tá dando para ler? Ó, exemplo 1. Um corpo de massa igual a 200 gramas é constituído por uma substância cujo calor específico é 0,4 calorias gramas grau Celsius. Observe o seguinte, observe que a massa te deu em gramas, certo? E o calor específico está em caloria grama por grau Celsius. Essa unidade medida aqui, ó, ela combina com essa unidade medida aqui. Então, você não precisa fazer conversão nenhuma. Se o seu calor específico tivesse sido dado em joule, quilograma, grau Celsius, aí aqui você iria ter que usar quilogramas, tá? E não gramas. Mas esse problema me desse isso daqui em gramas e isso daqui em joule, quilograma, grau Celsius. Aí você ia ter que pegar isso daqui que estava em grama e converter para quilogramas. Tudo bem? Lembra que eu passei para vocês uma tabelinha mostrando quais eram as unidades de medida que era coerência, tá bom? Ok, então olha só, um corpo possui massa de 200 gramas e é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias gramas grau Celsius. Determine. Letra A. A quantidade de calor que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Essa é a primeira pergunta que ele faz. Letra B. Que quantidade de calor ele deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius? Tá? Então, são duas perguntas. Então, vamos à primeira, né? Olha só. Tem um vídeo aqui com a resolução, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é o seguinte. Eu extraí os dados, tá bom? Então, vamos extrair os dados. Olha só. Eu te deu a massa, não é isso? Qual que é a massa? 200 gramas. O que mais que eu te deu de dados? Calor específico é igual a 0,4 caloria grama grau Celsius. Ok? Aí vamos para os dados que ele te deu aqui na letra A, né? Coloquei aqui letra A, certo? Ele falou o seguinte, ele falou que a temperatura inicial é igual a 5 graus Celsius e a temperatura final é igual a 35 graus Celsius. Ok? E o ΔT? O ΔT não é o que a gente precisa para colocar lá na fórmula. O ΔT é simples, pessoal. O ΔT é o tanto que a temperatura mudou. Se a temperatura vai de 5 graus Celsius para 35, ela vai mudar quanto? Nem precisa fazer os cálculos, né? De 5 para 35, ela vai mudar 30 graus. Então, ΔT é igual a 30. Agora, se você tiver na dúvida ainda, mas eu não sei fazer esses cálculos de cabeça, eu me confundo. Então, usa essa formulazinha aqui, ó. O ΔT é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Ok? Que vai ser igual a 35 menos 5, né? Que é igual a 30 graus Celsius, tudo bem? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, 35 menos 5, ΔT é igual a 30, tá? Ok, então achei o valor de ΔT, ok? E a quantidade de calor? A quantidade de calor nós não sabemos, tá? Então, como é que a gente faz para achar a quantidade de calor? A gente vai ter que usar aquela formulazinha, né? Do que macete, né? Vai colocar lá em cima que macete.
Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Só recapitulando aqui que aqui a gente não precisa fazer conversão nenhuma, né? Porque aqui está caloria grama por grau Celsius e aqui está em gramas. Essas unidades combinam. Tá? Substituindo os valores. Então vai ficar assim, ó, a quantidade de calor é igual a 200. Desculpa, a massa é igual a 200 gramas, né? O calor específico é igual a 0,4. E a variação da temperatura é igual a... Vamos montar a mãozinha aqui, é igual a 30, não é? Pronto, acabou. Acabou. Você montou a equação, interpretou o problema. Montou a equaçãozinha, certo? Acabou, né? Conseguiu, já se garantiu na prova. Né? Então, é só fazer as continhas agora, né? Quando que é 200 vezes 0,4 vezes 3, né? Essa continha que vocês sabem fazer, né? Caso vocês não lembrem como é que faz essa continha, para facilitar, você pode movimentar a vírgula para cá, ó, e cortar um zero. Então vai ficar assim, ó, 200 vezes 0,4 vezes 30 vai dar 2.400. 2.400 o quê? Olha só, eu achei a quantidade de calor, não é isso? Achei a quantidade de calor. 2.400, mas 2.400 o quê? Vocês sabem que o calor pode ser medido tanto em joule quanto em caloria. Vocês acham que vai dar em joule ou em caloria? Vai dar em caloria, por quê? Porque olha para isso aqui, ó. O calor específico que eu estou usando não é caloria, grama, grau Celsius, certo? Então a quantidade de calor aqui já cai direto em caloria, tá? Ok? Tá? Então é o que estou mostrando ali, ó. Se a caloria é grama por grau Celsius, então a quantidade de calor vai ser caloria. Então a quantidade de calor é 2.400 calorias. Então, olha só, voltando aqui para o problema, ó. Então, essa quantidade de calor que está aqui, ó, é a quantidade de calor que você tem que injetar nesse corpo, né, para que ele mude a temperatura de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Tudo bem? Veja que para você achar essa quantidade de calor aqui, ó, dependeu do calor específico da substância. Né? O calor específico dele é 0,4. Se fosse outra substância, né? Aí o que acontece? O calor específico ia ser outro valor, então a quantidade de calor que você encontrasse ia ser outro valor, tá? Então a quantidade de calor que você injeta na substância sempre depende do calor específico, tá bom? Ok. Terminando a letra A, né? Agora vamos para a letra B. Aí na letra B eu pergunto o seguinte: que quantidade de calor esse corpo deve ceder, certo? Ele deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius, tá? Então, qual a quantidade de calor que ele deve ceder? O que é ceder? É dar, não é? É perder, tudo bem? Então, qual a quantidade de calor que ele deve perder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius, tá? O que a gente vai fazer? É o seguinte, aqui nessa letra B, não te deu a temperatura final e a temperatura inicial, mas ele já falou o tanto que a temperatura vai variar. Ele já te deu o ΔT, tudo bem? Ele já te deu o ΔT pronto. Certo? Ele falou que vai variar 15 graus Celsius. Você não sabe, aqui na letra B, qual que é a temperatura final, qual que é a temperatura inicial, mas você já tem um ΔT. Isso é o que importa, não é verdade? Então, olha só, ΔT é igual a 15 graus Celsius. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente, né, usar a mesma equação, certo? Só que no lugar do ΔT aqui, a gente coloca 15. Bem, então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, vai ser 200 vezes 0,4 vezes 15. Se você fizer os cálculos aí, 200 vezes 0,4 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 1.200. Tudo bem? Então, para essa substância diminuir a temperatura em 15 graus Celsius, ela vai ter que o quê? Ela vai ter que perder 1.200 calorias. Tá? Perder 1.200 calorias. Ok? Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho esse probleminha aqui, ó. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5, caloria grama grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Eita, esse probleminha é um pouquinho mais difícil, né? Porque falou aqui o seguinte, ele falou que esse líquido aqui, ó, ele está conectado a uma fonte que fornece calor para ele, certo? E qual é a taxa que fornece? É uma taxa de 50 calorias por minuto, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Olha só aqui a resolução. Primeira coisa, vamos extrair os dados, né? Então, os dados, ele te forneceu a massa, né? A massa é igual a 100 kg. O calor específico é igual a 0,5.
caloria gramas por grau Celsius. Só quero comentar o seguinte, novamente eu te dei o calor específico em caloria grama grau Celsius. Tá? Então essa unidade aqui, ó, ela é coerente com essa unidade de massa aqui. Ó. Então se você tem um calor específico em caloria grama grau Celsius, a massa tem que estar em gramas. Tá? Então as unidades de medida estão todas ok aqui, não precisa converter nada. Tá? Ok? A temperatura inicial ele fala que é menos 10 graus Celsius, né? Menos 10 graus Celsius. E a temperatura final é 30 graus Celsius. Ok? Aí pergunta, né, em quantos minutos esse aquecimento será feito com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto. Tá? Então a potência, olha só, a potência é igual a 50 calorias por minuto. Bem, pessoal, para resolver isso aqui é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos descobrir primeiro qual é a quantidade de calorias, tá? Qual a quantidade de calorias que essa substância tem que receber para mudar de menos 10 para 30, ok? E depois que você descobrir a quantidade de calorias, aí você sabe o seguinte, você sabe que a fonte fornece 50 calorias para cada minuto, não é? Aí você faz uma regrinha de 3 e descobre a quantidade de minutos, entenderam? Então, primeiro, vamos descobrir qual a quantidade de calorias, usando aquela fórmula do Kimacete. Aí você descobre a quantidade de calorias que essa substância precisa receber para mudar de menos 10 para 30. Feito isso, aí você faz uma regrinha de 3 para saber quantos minutos ela serão gastos para receber aquela quantidade de calorias. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a fórmula do Kimacete. Então a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor, então, vai ser igual a 100, né? Porque a massa é 100, vezes 0,5 vezes a variação da temperatura. Novamente, isso aqui você pode fazer de cabeça, né? Se a temperatura estava menos 10, foi para 30, qual que é a variação da temperatura? De menos 10 para 30 dá quanto? Dá 40, não é? Pode usar até a fórmula assim, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é igual a 30, não é? Temperatura inicial é igual a menos 10. Então fica assim, ó, 30 menos 10. Aí você faz o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar 30 mais 10. Que é igual a 40 graus Celsius. Então você vai jogar 40 aqui, ó. Eu até fiz um sinalzinho assim com o dedo. 40. Então a quantidade de calor é igual a 100 vezes meio vezes 40. Vai dar 2.000. Então, essa é a quantidade de caloria que ela precisa, que essa substância precisa, para mudar de menos 10 para 30. Tá? Agora, quantos minutos que ela vai levar? Se você não quiser fazer uma regra de 3, né, se você for bom de matemática, você consegue fazer de cabeça. Olha só. Ela precisa receber essa quantidade de calor. Certo? Tem uma fonte fornecendo 50 calorias para cada minuto. Para ela receber 2.000 calorias, vai gastar quantos minutos? Entendeu? Repetindo, ela precisa dessa quantidade de calor aqui, de 2.000 calorias, não é? 2.000 calorias. Tem uma fonte cedendo para ela 50 calorias para cada minuto. Então, isso vai levar quantos minutos para atingir essa quantidade de calorias aqui? Regrinha de 3, né? Faz a regrinha de 3 aí. Então, olha só para a quantidade de calor que a fonte fornece. Olha só. 50 calorias por minuto, não é? Então, do lado de cá você coloca caloria, do lado de cá minuto. Ok? Então, em 1 minuto, ela fornece 50 calorias. Em quantos minutos ela vai fornecer 2.000 calorias? Regrinha de 3, matou. Pronto, acabou. Isso aqui todo mundo já sabe fazer, não é verdade? Multiplica cruzado, 50 vezes x é 50x, 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. Esse 50 está multiplicando por x, passa dividindo, né? Aí eu vou ter 2.000 dividido por 50, que vai dar 40. 40 é o quê? 40 minutos, não é isso? O valor de x, o que eu queria achar não era os minutos? Era, né? Então 40 minutos. Então depois de 40 minutos, né? Essa fonte ela vai fazer a substância mudar de menos 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Vamos para o próximo. Vou voltar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. 3. Questão de número 3. Essa daqui não está naquela tabelinha de vocês, naquele texto que eu passei para vocês, tá?
Esse aqui é de um outro local que eu peguei. Então, olha só. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, eu acho que não está dando para vocês enxergar direito aí, né? Tá meio embaçado. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, percebemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Ok? Marque a alternativa que explique corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Então, você vai lá na praia, né? Aí você percebe que o sol esquentou a areia, mas não esquentou a água. Por que será que o sol esquentou a areia e não esquentou a água? Olha só, letra A. O calor, por que isso acontece? Letra A. O calor específico da água é muito menor que o da areia. Por isso, ela não se esquenta facilmente. Tá certo isso aí? Tá bom? Por que isso acontece? Né? Acontece porque a areia possui um calor específico menor que o da água. Tudo bem? Então ela precisa de menos calor para esquentar. Tá? A areia possui um calor específico menor que a água, então precisa de menos calor para esquentar. Tá? Então essa resposta aqui não está correta, porque aqui está falando que o calor específico da água é muito menor que o da areia. Não é, é o contrário. A areia tem um calor específico menor que a água, por isso ela precisa de menos calor para esquentar. Por isso que ela esquenta mais rápido. Tá bom? Letra B. O calor específico da areia é menor que o da água, por isso sofre variações de temperatura com maior facilidade. Tá? Então, essa daqui é a resposta correta, tá bom? Essa aqui é a resposta correta. Tá? Vamos para as outras opções. Olha a letra C. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso, a água nunca se esquentará. Isso daqui não é verdade, por quê? Porque ele não está falando que tipo de... Ele não fala no problema, no enunciado, que você tem mais água que areia. Tá? Você poderia ter ido, por exemplo, numa praia de um lago, certo? De um lago muito pequeno, certo? Então você teria a mesma quantidade de água e de areia. Tá? Então não é esse o caso, tá bom? Aqui no enunciado ele não falou que a quantidade de água é muito maior que a quantidade de areia. Letra D. Por ser líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade em elevar sua temperatura. Não, essa daqui não é correta, né? Não tem nada a ver com a proximidade das moléculas. E letra E, todas as explicações acima estão incorretas. Não, não é essa, né? A única que está correta é essa daqui, né? O calor específico da areia é menor que o da água. Se o calor específico é menor, né? Então esquenta mais rápido. Precisa de menos calor para aumentar a temperatura, tá? Então é por isso que a areia esquenta mais rápido que a água. Ok? Então a resposta é essa. Vamos para o exemplo 4. Olha só, esse exemplo 4 aqui, ele é difícil, tá? Porque nele é o seguinte, você vai ter que extrair alguns dados, algumas informações do gráfico que está aqui. Olha só, vamos ler aqui com cuidado. Ó. Um corpo de massa igual a 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. Então, novamente, você tem uma fonte de potência fornecendo 200 calorias para cada minuto. Ok? Aí fala o seguinte, o gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Então, olha para esse gráfico aqui. Ó. Olha só, de 0 a 10 minutos, a temperatura subiu daqui até aqui, não é isso? De 10 a 20 minutos, a temperatura subiu daqui até aqui, não é isso? E de 20 a 30 minutos, ela subiu daqui até aqui, tudo bem? Então, para cada quantidade de tempo diferente, você tem uma temperatura diferente, ok? Então, esse gráfico aqui te dá uma relação entre o tempo e a temperatura, tá bom? Então, você pode ver aqui que no minuto 0, ó, quando começou a marcar o tempo, a temperatura era 20 graus Celsius. No minuto 30, depois de 30 minutos, certo? A temperatura era igual a quanto? A temperatura é igual a 60. Tá? Então, isso daqui te dá uma relação entre os minutos e a temperatura. Tá? Aí eu falo o seguinte, determine o calor específico da substância que o constitui. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Ok? Primeira coisa, vamos extrair os dados aqui. Ó. A massa, então, é 200 gramas. Ok? A potência, que é a quantidade de calorias por segundo, ou por minuto, a potência, que é a quantidade de calorias por minuto, é igual a 200. Então, é 200 calorias por minuto. Ok? O calor específico nós não temos. É o que eu quero achar. Então, como é que resolve uma questão dessa?
Primeira coisa, vamos pegar aquela formulazinha lá do que macete, tá bom? Vamos pegar aqui a formulazinha do que macete, olha só. A quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Olha só, se a gente tiver esse valor aqui, se a gente tiver esse valor e esse valor, então vai ficar faltando achar só o quê? Só o calor específico. Então, se você tiver a quantidade de calor, se você tiver a massa e a variação da temperatura, você acha o calor específico, que é o que ele está pedindo. Tá? Mas será que nós temos esse valor aqui, ó, a quantidade de calor? Nós não temos. Será que nós temos esse valor aqui, que é a variação da temperatura? Nós não temos também. O único valor que ele te deu foi o quê? Foi a massa. A massa nós temos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que analisar o gráfico, olha só. Ele deu a massa, não deu? E a gente precisa da quantidade de calor e da variação de temperatura. Aqui nós temos um gráfico que relaciona a quantidade de calor com a variação de temperatura. Basta você ver que quando você tem aqui, por exemplo, quando você tem um tempo de 0 a 30 minutos, a temperatura aumentou de 20 graus para 60. Mas só que o que acontece? De 0 para 30 minutos passaram 30 minutos, não foram? Foram 30 minutos. Aí você sabe que a fonte ela fornece 200 calorias para cada minuto. Então você vai pegar então para cada um minuto, essa fonte fornece 200 calorias. Se em 1 minuto ela fornece 200 calorias, em 30 minutos ela fornece quantas calorias? Você faz uma regrinha de 3, não é isso? E você acha a quantidade de caloria total. Então você acha o quê? Você acha a quantidade de calor. Logo, você fazendo uma regrinha de 3, você consegue achar isso daqui, ó. Certo? E o ΔT? O ΔT a gente sabe que é o quê? O ΔT é a variação da temperatura, né? A variação da temperatura vai mudar de 20 para 60. Então, o ΔT nós temos também. Ok? Então, isso aqui, ó, a gente tem aqui no gráfico, de 20 a 60. Isso aqui, ó, você acha usando uma regrinha de 3. Isso aqui o problema te deu. Quando você jogar todos esses valores na fórmula, você isola o calor específico e encontra o valor dele. Tá? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos primeiro começar fazendo o quê? Fazendo essa análise aqui, ó. 30 minutos, né? 30 minutos, qual a quantidade de calor que vai receber? Regra de 3. A gente sabe que ele fornece 200 calorias por minuto, né? Se você quiser fazer de cabeça, pode fazer, né? Mas se você não consegue fazer de cabeça, faz uma regrinha de 3 aí, ó. Então, olha só. Em 1 minuto, ela recebe 200 calorias. É isso? É o que fala aqui, ó. A potência é 200 calorias por minuto. Em quantas calorias em 30 minutos? Multiplica cruzado, né? X vezes 1 vai dar X. 200 vezes 30 vai dar 6.000. Pronto. Então, em 30 minutos, essa substância vai receber o quê? Vai receber 6.000 calorias. Então, a quantidade de calor nós temos. Vai ser 6.000. Tá? 6.000 calorias. A gente volta lá na fórmula. Ok? E substitui aqui, ó, 6.000. Bom? E a variação de temperatura? A variação de temperatura mudou de 20 para 60. Né? De 20 para 60 é igual a quantos? 40 graus Celsius. Né? Então, a minha variação de temperatura é igual a 40 graus Celsius. Então, o meu ΔT nós temos também, vai ser 40. Aí você substitui 6.000 é igual a massa, não é isso? Vezes o calor específico que eu não tenho, vezes a variação de temperatura que é 40. Você chegou até aqui, ó, é só matemática. Da agora para frente. Facinho de resolver, né? É só isolar o Czinho aqui, né? Você sabe isolar o Czinho, não sabe? Mas aí o restante dos cálculos vocês terminam de fazer, tá? É só fazer aquele cálculo lá, né? 6.000 é igual a 200 vezes Czinho vezes o 40. E com isso você isola o Czinho, aí você acha o valor do Czinho, tá bom? Ok? Então é basicamente isso, tá? Esses eram os quatro exemplos que eu queria mostrar para vocês. Tudo bem?